como que vocês enxergam, também outra questão comum que aparece é o preparo da liderança para o trabalho remoto, e para quebrar um pouco aquela visão de que se eu não estou vendo a pessoa aqui trabalhando, ela está em casa sem fazer nada, e então ou eu preciso ter 500 reuniões por dia para garantir que a pessoa está trabalhando. Não adianta ser remoto, né? Mantém a pessoa fixa lá o dia todo. Eu quero estar te vendo aí o tempo todo, né? Eu já vi casos desse tipo, né? Equipe trabalhar tipo a tarde inteira com câmera aberta, todo mundo na mesma reunião para ter certeza que está todo mundo ali, né? Então, como preparar também as lideranças para o ambiente que é diferente? A gente foi treinado, principalmente quem tem mais tempo de experiência, né? Passou boa parte da carreira trabalhando no modelo e, de repente, o modelo muda realmente de uma hora para outra, como aconteceu lá atrás, e tem que se adequar a isso, né? Como é que vocês têm desenvolvido as lideranças para esse tipo de trabalho? Tá. Então, vamos lá. Um ponto que eu acho interessante até colocar aqui, 70% da nossa liderança é formada dentro de casa. É um índice super alto, super legal. A gente sempre acreditou em formar pessoas, formar talentos, formar líderes dentro de casa, né? Eu acho que isso também é uma força da Radix, né? E aí a gente tem uma jornada de desenvolvimento de liderança na Radix que eu acho que é um grande diferencial. Esse é um ponto. A gente tem, nessa jornada, a gente está o tempo todo empoderando a liderança. A liderança, ela entende muito claramente que ela tem um papel relevante na empresa, que ela participa das reuniões estratégicas, das reuniões de decisão. Então, quando a gente fala nessa jornada, a gente está falando aí, eu posso elencar isso em 4 principais pontos, né? A contratação, que eu já falei. A gente teve que contrata algumas pessoas como líderes já, né? Mas com todo esse cuidado que eu falei. A gente fala de onboarding, que é um onboarding muito específico para a gestão de pessoas. Então, a gente deixa muito claro, e isso é outro ponto do trabalho remoto de forma geral, né? O trabalho remoto, para funcionar, você tem que deixar... De novo, não deveria ser só para o trabalho remoto, mas deixar muito claras as expectativas, né? Aquela coisa dos acordos, né? Então, o que você espera do profissional? Quais são as metas? O que o profissional tem que atingir, né? E o como você quer que ele atinja, né? Não é resultado a qualquer custo. Então, nesse onboarding de gestão de pessoas, é um momento importante que a gente está sempre trabalhando com os líderes da casa, e esse onboarding, ele tanto é para quem foi contratado, como para quem virou líder. Quem já é Radixer, mas virou líder, passa por esse onboarding também. E que a gente diz claramente a importância, o papel dele para a Radix, como ele precisa representar a Radix, né, os valores da Radix no dia a dia, as ferramentas de gestão de pessoas, enfim, a gente faz todo um trabalho aí de coaching mesmo interno nesse momento de onboarding. Tem a gestão de desempenho, né, avaliação de desempenho, então assim, que aí um pouco chover no molhado, mas assim, avaliação e feedback não pode ser uma vez só ao ano, né? A gente está falando aí de um processo consistente de avaliação de desempenho, com feedbacks contínuos. E mais do que isso, o time de gente de gestão, ele é muito próximo da liderança, como eu te falei. Como a gente tem a responsabilidade por operações estratégicas também, a gente está o tempo todo tendo reuniões, conversando, conhecendo a carreira das pessoas, entendendo se tem algum potencial líder que a gente precisa capacitar para virar um líder, né? E apoiando essa liderança. Eu acredito muito nesse trabalho a 4 mãos, né? De RH, que lá na Radix a gente gestão, com a liderança, tá? O tempo todo. A gente tem é muito fluido e a gente está o tempo todo ajudando, suportando eles nesse processo, tá? E o assessment. O assessment é o seguinte, nenhum profissional vira líder na Radix se não passar pelo assessment. Tá? Então, é um processo que tem como objetivo validar o perfil do profissional, validar aquela promoção, né? Até quando a gente fala muito em empresas de engenharia e tecnologia, profissionais que são muito técnicos, que querem virar gerentes. Então, a gente tem um cuidado, um olhar para isso também, apesar de a gente já estar acompanhando aquele profissional nessa jornada. E esse processo de assessment, ele também é muito importante. Ele é uma validação pela diretoria da Radix, tem todo um ritual, tem uma celebração, tem um empoderamento do líder, assim, né? Que a gente fala assim, olha, agora você está sentado na cadeira do motorista e a gente espera, né, que você seja a Radix, né? Que você faça também, que você
desdobre essa cultura para os seus liderados. Então, eu acredito muito nesse trabalho de empoderamento da liderança, de fortalecimento da liderança, para você perpetuar a cultura, seja no remoto, seja no presencial, né? E até só um parênteses, né? A gente está 100% remoto, mas a gente tem aí uma orientação para a gente conciliar com o presencial sempre que necessário. Então, e necessário não é ficar todo mundo lá com fone dentro da sala, né? Mas enfim. E presencial de qualidade, que a gente chama. Que aí sim é interação, one-on-one, treinamentos, rodas de conversa, que a gente tem fomentado. Então, aonde a gente tem escritório, a gente tem até o Radix Office Day, que a gente estimula as pessoas a irem, estimula, não é assim, é obrigatório ir. E a gente tem uma parceria com o coworking no Brasil todo, e aí nos coworkings também os Radixers se encontram, né, para poder fazer eventos e tudo. Aí o nosso time vai lá, um diretor vai, então a gente, que é muito importante também esse olho no olho, né? Sim, eu até falo, gente, basta às vezes uma vez você conhecer a pessoa olho no olho e o trabalho remoto flui muito bem depois, né? Muda completamente. E é importante que você trouxe que a coisa vem do início de fato. Então, desde a parte de recrutamento para quem está entrando, o desenvolvimento de lideranças para quem já está dentro. Então, a gente vai vendo as coisas se somando e como você trouxe muito bem. Não deveria ser só porque é remoto. Talvez tenha um foco um pouco maior, que muda a maneira que a gente está acostumado, mas são coisas que a gente vê frequentemente que no presencial também faltam. Exatamente. Né? E que gera desengajamento, gera dificuldade de fazer a equipe se desenvolver ou crescer. Talvez, né, no remoto possa ficar um pouco mais difícil se uma pessoa tem potencial e está alocada com um líder que não está dando muita atenção e tudo, ela pode ficar um pouco mais escondida, mas se você tem ferramentas adequadas, isso tende a aparecer, assim como no presencial esse tipo de situação também acontece. Sim, é verdade. Né? E a mesma coisa em relação à performance, que muitas vezes a gente escuta que, não, mas eu não tenho como garantir, eu tenho que ter controle em cima da equipe, ver que tem que ser presencial e tal, porque de repente a pessoa não está trabalhando, mas quantas vezes você viu isso no presencial? As pessoas não estão mais aceitando isso, né, André?